amor. Queridos irmãos e irmãs, estamos então no final do tempo preparatório para o início da Grande Quaresma e hoje é chamado Domingo do Perdão ou o Domingo da expulsão de Adão e Eva do paraíso. Hoje na Divina Liturgia ouvimos São Paulo dizer: e a noite já está adiantada e o dia já está chegando. Despojai-vos, então, de todas as obras das trevas. O apóstolo São Paulo hoje fala sobre o jejum e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos fala sobre o perdão. E há três coisas que, queridos irmãos e irmãs, estão interligadas umas com as outras: o perdão, o amor, o jejum e a oração são tudo instrumentos e armas dadas pelo próprio Cristo para nos defender, então, das influências do inimigo da raça humana. Amanhã, queridos irmãos e irmãs, começa o jejum e, como é a tradição da Santa Igreja, desde os tempos apostólicos, dos Santos Padres da Santa Igreja, que este dia era então dedicado ao perdão. Porque é impossível, queridos irmãos e irmãs, nós começarmos então esta façanha de 40 dias de jejum, que é usado para a nossa meditação, para olharmos um pouco para dentro de nós, olharmos um pouco para a nossa natureza espiritual, que também assim fomos criados. Muita vez, realmente, cuidamos mais do corpo, da nossa natureza material, do que da nossa natureza espiritual. A Santa Igreja, conhecendo então seus filhos, deu este tempo preparatório para estas últimas 3 semanas para prepararmos o nosso espírito para esta façanha, não é? E então, esta façanha, devemos começar ela de coração contrito, em paz, com amor, com humildade e perdão. Por isso é o chamado Domingo do Perdão. E o perdão, queridos irmãos e irmãs, é a principal tarefa, conjuntamente com o arrependimento, que devemos usar diariamente, não só hoje, que é o Domingo do Perdão. É uma ferramenta que devemos usar diariamente em nossas vidas. Nesta vida temporária, nós e Deus dá-nos o tempo que Ele acha que é necessário para nós mudarmos o nosso coração. Há vários tipos de perdão. Há um perdão que é muito fácil, e há um perdão que é muito difícil, e há um perdão que é assim. Bem, tudo isso é perdão. E é, então, o pecado que nos afasta de Deus. Hoje é, então, a lembrança, também chamado Domingo de Adão, da expulsão de Adão e Eva do paraíso, em que Adão e Eva, desobedecendo ao mandamento de Deus de não comer da árvore do fruto, foram expulsos do paraíso e foram privados das graças divinas de Deus. E eles viviam que não tinham fome, não tinham sede, não tinham doenças. Morte não existia, porque Deus não criou a morte, porque Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Então o perdão, queridos irmãos e irmãs, é fácil. E hoje, todos pensamos nós, tem que nos perdoar e nós perdoar os outros. Porque não há outra maneira, queridos irmãos e irmãs, e o Evangelho que ouvimos hoje
nos fala sobre isso. O próprio Cristo nos fala sobre isso. Não há outra maneira. Teremos que esmagar e quebrar o nosso orgulho, a nossa vaidade e todos os nossos sentimentos temporários e mundanos que nada nos ajudam no caminho, então, da ressurreição e no caminho da salvação. Cristo diz bem: se perdoares uns aos outros, meu Pai Celestial que está nos céus também vos perdoará. Agora, se vocês não perdoarem uns aos outros, meu Pai Celestial também não vos vai perdoar. Não sou eu que lhe digo, é o próprio Deus, é o próprio Criador. Se nós tolerarmos os outros, Deus também nos vai tolerar. E às vezes é difícil, queridos irmãos e irmãs, porque é mais fácil perdoar quem está longe de nós ou quem nós não conhecemos. E nós pensamos assim: bem, eu estou pronto para perdoar toda a gente, menos uma pessoa. Menos uma pessoa que, meu Deus, eu não consigo, de maneira nenhuma. Deus dá-me forças, não consigo. E é essa única pessoa que não consegue perdoar, é a única barreira e a única parede que vai estar entre essa pessoa e Deus. Então, sem perdoar essa pessoa, como é que essa pessoa pode pedir misericórdia e o perdão de Deus? Apenas por uma. E realmente, queridos irmãos e irmãs, esta grande quaresma, vamos também ler uma oração diária e que também é lida na liturgia dos nossos santificados, que infelizmente não celebramos na nossa comunidade, que é a oração de Santo Efraim, o Sírio, que diz: e concede-me que eu veja os meus próprios pecados e não julgo o meu irmão. É nisso que o apóstolo Paulo falava sobre o jejum. O jejum é benéfico juntamente com a oração, e é benéfico e é bom que a gente o torne útil para a nossa vida e para melhorarmos um bocadinho daquilo que somos, e que realmente olhar para nós próprios durante estes 40 dias vai então ser uma tarefa árdua, porque nem todos vão estar com predisposição. Mas este é o caminho e a Igreja convida, não obriga ninguém a fazer esse jejum, essa abstinência de alimentos, de carne, de peixe, de laticínios. Mas, queridos irmãos e irmãs, não podemos então começar este jejum, fazer este jejum e depois estar a criticar o nosso irmão, a julgar o nosso irmão. E realmente temos esse ímpeto em nossos corações, e é isso que nos impede da nossa aproximação a Deus e da nossa própria semelhança com Deus. E é muito importante o perdão, queridos irmãos e irmãs, porque para perdoarmos, para sentirmos que realmente podemos alcançar a paz de espírito e de alma no nosso coração, que realmente é necessário sentir que somos perdoados e sentir que perdoamos alguém e sentir que nos estamos a aproximar de Deus e que nos estamos tornando semelhantes a Deus. É isso que nos faz semelhantes a Deus. Hoje, queridos irmãos e irmãs, por tradição da Igreja, pedimos perdão uns aos outros.
da Santa Igreja, para começar este caminho de 40 dias de jejum até a ressurreição. E, queridos irmãos e irmãs, é realmente necessário, porque se não perdoarmos, o nosso jejum e a nossa oração não vão servir de nada, porque Deus não a vai ouvir. Deus não vai querer saber do nosso jejum e da nossa oração, de quantos salmos nós lemos, quantas orações nós lemos, se não conseguirmos perdoar o nosso irmão. E quando eu digo perdoar, não é perdoar da boca para fora, é perdoar de coração e de espírito. E como diz o apóstolo Paulo, e a noite está avançada e o dia está próximo. E é à noite, queridos irmãos e irmãs, que esse sentimento do inimigo da raça humana nos corrói por dentro e começamos a pensar o mal que aquela pessoa nos fez, que não conseguimos, que as nossas forças humanas não são suficientemente grandes para esse perdão, e que realmente temos que pedir a Deus para que Ele nos conceda ver que nós próprios somos, ou onde é que nós somos culpados, e quando é que nós somos culpados, e quando então iremos dar esse passo à frente e mudar o nosso coração para esse dom, que é o dom do amor. E o dom do amor só é possível com perdão. É por isso que a oração e o jejum são importantes, para nos ajudar a purificar, para nos ajudar a dar paz de espírito, para que possamos amar, para que possamos perdoar. E, queridos irmãos e irmãs, assim também envergonhado, porque Deus deu-me tanto amor e eu não consegui segurá-lo. Deus foi tanto por mim que também não sou digno de ser padre da igreja, não sou digno de ser chamado também de cristão ortodoxo, e provavelmente também não sou digno de ser chamado de ser humano. Como eu já disse, o ser humano é a coroa da criação. Quem sou eu para ser chamado de coroa de criação? Queridos irmãos e irmãs, é importante o fazermos. E eu, Padre Filipe, servo indigno, peço então perdão a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, por todos os atos, palavras, ofensas, conscientes ou inconscientemente, atos, ações, falta de atenção, falta de amor. E perdoem-me, irmãos, que eu sou pecador.